Eu sou a Laísa, você tá no Passejante. Se é novo por aqui, nova por aqui, peço que se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. Todo mundo dê joinha no vídeo, salve o link, mande para as pessoas depois e me acompanhe nas redes sociais. Os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o lugar de fala. E antes que você me pergunte se tem a ver com os cômodos da casa, de onde você fala com alguém, já vou esclarecendo logo que não é nada disso. Não tem a ver se você está conversando com alguém da cozinha, da sala ou do banheiro. Lugar de fala é o contexto a partir do qual nossos discursos são criados e reproduzidos. É a forma a partir da qual a gente pensa e age no mundo. Nesse sentido, em que não dá para ninguém se despregar do seu contexto, todo ser humano possui lugar de fala. A gente não pode dizer que alguém não está no lugar de fala para falar sobre alguma coisa, porque sim, ele está no dela. Isso, no entanto, pode se tornar um problema na medida em que determinadas pessoas e grupos ocupam lugares de fala privilegiados. E essas posições de privilégio podem vir a afetar a forma como a gente pensa que as pessoas vivem ou deveriam viver. Nesse sentido, pode ser que um homem branco, rico, hétero e sem deficiência não perceba as vantagens comparativas que tem em relação a uma mulher negra, pobre, lésbica e com deficiência. Isso, obviamente, não é uma regra. Também não deve impedir que esses mesmos homens emitam opiniões sobre políticas públicas relativas à raça e gênero, por exemplo. O que eles devem e muitas vezes não fazem é ouvir essas pessoas que estão nesses contextos específicos. É aquela tal história. Como mulher branca, eu posso falar sobre racismo? Sim, posso, porque eu tenho a minha perspectiva de como o racismo acontece ou não no mundo. Mas, enquanto mulher branca, eu jamais vou saber o que é vivenciar o racismo, assim como uma pessoa que não tem deficiência jamais vai saber o que é vivenciar uma deficiência. Nesse sentido, como a gente está vivendo esse momento de pandemia em que as desigualdades ficam cada vez mais evidentes, é nos dada a chance tanto de perceber essas distâncias abismais que existem entre ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres, pessoas com e sem deficiência, LGBTQIA+, e não LGBTQIA+, mas também é uma oportunidade que a gente recebeu para mudar essa história. Algumas pessoas, essas aí que ocupam posições de privilégio, podem muitas vezes se achar isentas da necessidade de ouvir a fala de outra pessoa. Então, se a gente tem lugar de fala, a gente também tem que praticar o nosso lugar de escuta. A gente também tem que ocupar esse lugar de ouvir o outro. Muitas coisas na nossa sociedade não funcionam porque a gente não dialoga. Enquanto militantes, enquanto seres pensantes ou enquanto pessoas que reclamam da vida, muitos, talvez a maioria de nós, falamos e pregamos a importância do diálogo, mas muitas vezes esse diálogo acaba virando monólogo. Quando o diálogo vira monólogo, ou seja, quando apenas uma das partes está falando e a outra está sendo obrigada a ouvir, ninguém está avançando. Políticas públicas continuam sendo ineficazes, relações humanas, interações sociais continuam sendo uma droga, e aí a gente não chega muito longe. Semana passada eu estava aqui falando sobre políticas públicas, alguns dias atrás eu falei sobre discurso de ódio, e alguns outros dias mais atrás, vídeos todos na descrição abaixo e nos cards acima, eu falava sobre a importância de todas as vidas. E falava, nessa discussão que eu tentei trazer, que se a gente não percebe as especificidades de cada grupo e, ao mesmo tempo, procura, dentro dessas especificidades, aquilo que nos aproxima e não só o que nos afasta, a gente não consegue avançar em discussões, a gente não consegue avançar em ações. Eu quis trazer essa discussão aqui para o canal porque eu acho que está faltando falar sobre isso, está faltando falar sobre lugar de fala, está faltando falar sobre o lugar de escuta, está faltando efetivamente dialogar uns com os outros. Não podemos agir como se só a nossa visão de mundo fosse
a única que existe fosse a única que importa. Eu não sei o que você pensa disso, mas eu adoraria que você me dissesse aqui nos comentários.